queridos alunos da Rede Municipal de Teresina, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula de matemática da nossa semana e eu acredito que vocês já estão prontos aí, bem preparados para entrar nessa aula. Vamos conhecer a nossa temática do dia e saber o que vamos aprender hoje. Vamos lá para a nossa aula e olha só, pessoal, a nossa temática de hoje é medidas de comprimento. E já trabalhamos aqui um pouquinho dessa temática durante alguns dias aí atrás. Vocês lembram? Vamos ver o que trata aqui a nossa habilidade do dia. A nossa habilidade do dia, o que vamos fazer hoje? Relacionar as unidades de medidas de comprimento, quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Vocês conhecem essas unidades de medidas? Com certeza sim, porque já trabalhamos em algumas das nossas aulas. Então, vocês já devem saber do que se trata. Mas antes de dar início à nossa aula, vamos focar aqui no que é importante. Peguem o material de vocês, gente, façam sempre as anotações importantes. Tire as suas fotos, tire os prints aqui das imagens. E eu quero muita concentração, mas muita concentração mesmo, gente, porque essa temática a gente tem que estar atento a cada detalhe, porque a cada passo que a gente dá, o conteúdo vai ganhando mais complexidade. E se a gente não acompanhar desde o início, vai ficar um pouco complicado. E não é essa a intenção. Precisamos caminhar juntos e acompanhar o conteúdo gradativamente. Então, vamos lá? Olha só. Aqui eu tenho uma imagem. E nessa imagem, o que vocês podem observar? Está sendo feita aqui uma medida com uma trena, esse instrumento de medida que aprendemos na aula passada, que existe vários. Tem a trena, tem a régua, né? Tem o que mais? Vocês conseguem recordar? Esses são os mais importantes e a gente utiliza muito no dia a dia as unidades de medida. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre esse sistema de medida que é o metro. Entre as unidades de medida de comprimento existentes, a que é mais considerada oficial pelo Sistema Internacional de Unidades é o metro. E isso já sabemos muito bem. O metro, ele é considerado a unidade fundamental. O sistema métrico decimal, ele é totalmente embasado em uma unidade fundamental. No Brasil, essa unidade fundamental é representada pela letra M, minúscula. Então, essa letrinha, toda vez que vocês encontrarem ela, em qualquer situação, problema, depois de um número, ela vai representar metros, ou seja, naquela situação, vamos estar utilizando medidas de comprimento em metro, tá bom? E já sabemos que o metro é a nossa unidade fundamental, ela é como se fosse o nosso foco, né? E a partir dela é que começamos a relacionar as demais dentro desse sistema de medidas. A partir do metro, existem outras unidades à sua direita, como também outras unidades à sua esquerda. Como assim, professora? Bom, aqui é um pouquinho mais complexo, mas eu vou trazer aqui para vocês, para a gente já ir se familiarizando. Assim, quando vocês puderem ver esse assunto mais lá à frente, vocês vão lembrar, olha, a professora Gleiciane até que falou disso um pouquinho, né? Então, olha só. A partir do metro, existem outras unidades de medida à sua direita, como também outras unidades de medidas à esquerda. Onde é que está a direita e a esquerda de vocês? Eu até separei aqui por cor, porque vamos dividir aqui os múltiplos e os submúltiplos do metro. O metro ele está em destaque aí no meio, porque já falamos que o metro é a nossa unidade fundamental de medidas, então a gente foca nele. Acontece que à direita, a gente tem os submúltiplos e à esquerda a gente tem os múltiplos. Essas letrinhas aqui ao lado, cada uma representa algo que trabalhamos dentro das medidas de comprimento. Mas vamos entender um pouquinho mais. Os múltiplos e submúltiplos mais usados. Dentro daquele quadro, podemos encontrar os múltiplos, como o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Só, gente, que não vamos trabalhar esses dois últimos, não.
Sabe por quê? Porque vamos focar aqui no quilômetro. Ela é uma das unidades mais utilizadas no dia a dia em relação aos submúltiplos do metro. Ou os múltiplos, desculpem. Os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Vocês reconhecem algum? Bom, na aula passada trabalhamos o centímetro e o milímetro. O decímetro vocês vão estudar depois, bem lá à frente, tá bom? E nos submúltiplos, o mais utilizado é o centímetro. Diariamente, encontramos várias coisas que podemos medir através do centímetro. Então, compreendemos que dos múltiplos, utilizamos muito a questão do quilômetro e os submúltiplos, utilizamos muito o centímetro e o milímetro também, mas o milímetro é para unidades bem menores, para tamanhos bem minúsculos, né? Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade. O quilômetro, ele é um múltiplo do metro, como já aprendemos. E o que é, na verdade, esse quilômetro? A gente precisa estar bem atento para entender um pouquinho sobre o que é o quilômetro. Quando se fala essa palavra quilômetro, o que é que vocês lembram? Eu acho que alguém perto de vocês já devem ter falado, eu andei tantos quilômetros. Ou a pé, ou de carro. E quando se anda quilômetros, como é que funciona essa unidade de medida? Vamos lá. O quilômetro ele é um múltiplo em relação ao metro. Se definirmos um metro, aquela unidade de medida que conhecemos de um metro, que eu expliquei na aula passada para vocês, usando muito a fita métrica ou a trena, a gente sabe que o metro é quando se chega a 100 centímetros. Então, quando eu chego a 100 centímetros, eu tenho um metro. Se definirmos o metro, por exemplo, em relação a esse metro, o que seria o quilômetro? O quilômetro vale 1000 vezes mais, sendo igual a 1000 metros. Ou seja, toda vez a gente vai entender que o quilômetro é 1000 vezes mais o metro. Então, vamos lá. Um quilômetro é igual a 1000 metros. Um quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 1 metro vezes 1000, que é igual a 1 quilômetro. Aos poucos, vamos entendendo um pouquinho sobre essas unidades de medida. Só precisamos saber, por enquanto, que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, o que acontece? Quando utilizamos 1000 vezes a quantidade de 1 metro, a gente já pode converter essa medida para 1 quilômetro, porque a gente já chegou em 1 quilômetro. Então, eu vou precisar usar a fita métrica num tamanho de correspondente a 100 centímetros 1000 vezes. É muitas vezes, né, pessoal? Mas é assim mesmo. A gente vai tentando associar aí a relação dessas unidades de medida e a converter, tá bom? E o centímetro, ele é um dos submúltiplos do metro. O centímetro, como já sabemos, submúltiplo do metro, ele vale 100 vezes menos que o metro. Então, se o quilômetro vale a mais, os submúltiplos valem a menos, né? O centímetro equivale a dividir o metro em 100 partes iguais. Ou seja, 1 metro, que é aquela medida que conhecemos, dividido por 100 é igual a 1 centímetro. Então, a gente vai calcular sempre a menos. No caso, eu divido 1 metro, que é a medida lá dos 100 centímetros, eu divido por 100, que eu vou ter 1 centímetro. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo para entender, mas nas questões vamos trabalhar e vocês vão entender melhor. Trabalhamos na aula passada também sobre o centímetro, vimos o centímetro que dentro da régua, desde o seu início, e o centímetro ele equivale a 1 centésimo do metro. Ele é representado pela letra cm. E o milímetro, gente, ele também corresponde a ser um submúltiplos do metro. O milímetro equivale a 1000 vezes menos que 1 metro. Se o centímetro corresponde a 100 vezes menos, o milímetro é 1000 vezes menos, então é uma unidade bem minúscula mesmo. O milímetro equivale a dividir o metro em 1000 partes iguais, ou seja, 1 metro dividido por 1000 é igual a 1 milímetro. Mas, gente, imagine você pegar a medida de 1 metro e ter que dividir ele por 1000. É muita divisão. E essas divisões são bem minúsculas. E como é que ficariam essas divisões? Bom, quando eu divido por 1000, eu encontro exatamente isso aqui, ó. Quando a gente falou da régua, aquele pequeno espaço lá no começo, depois do zero, aquele mínimo espaço.
ali é o milímetro. Então, quando a gente divide, a gente vai encontrar isso aqui. Quando a gente divide 1 metro, né, para encontrar aqui por 1000, encontramos 1 milímetro, que é exatamente essa pequena unidade. Percebam como ela é bem minúscula mesmo. Então, dizemos que 1 metro é igual, né, é igual a 1000 milímetros. Então, vamos aqui. Responda, já vimos esse quadro, né? Dentro desse quadro a gente tem a unidade fundamental, né? E temos os múltiplos e os submúltiplos. Algumas delas vamos conhecer bem depois, não vamos trabalhar à risca. Mas vamos entender primeiramente sobre as unidades principais que utilizamos no dia a dia para medir. Vocês lembram quais são? Vamos trabalhar aqui nas questões, um pouquinho sobre elas. Então, olha só. Letra A. A unidade fundamental das medidas de comprimento é o... Bem, dentro do nosso quadro, qual é a unidade fundamental? Qual é o nosso foco? Vocês conseguem identificar? E já falamos muito sobre ele. Bom, quem disse aqui que essa unidade fundamental de comprimento é o metro? Acertou. Ela é a nossa unidade padronizada, então utilizamos o metro para tudo, gente. A gente parte dele, tá bom? Que múltiplo do metro é o mais utilizado? O que é os múltiplos, gente? É o que estão aqui à esquerda. Aqueles que a gente multiplica para aumentar e não para diminuir, tá bom? Então, o múltiplo do metro mais utilizado é o quilômetro. Medimos muita coisa no quilômetro. Distâncias, né, para ir de uma cidade a outra. Quando você vai andar de bicicleta, você anda distâncias também relacionadas ao quilômetro, ou mesmo até a pé, você também consegue andar quilometragens grandes, enfim. E os submúltiplos é o que estão à direita, e esses são os que diminuímos, vamos diminuindo em relação ao metro. O submúltiplo mais utilizado é o centímetro, ou seja, os submúltiplos são unidades menores que o metro e os múltiplos são unidades maiores que o metro, certo? Então, até aqui precisamos entender isso. Vamos aqui conhecer mais através das questões e o que vamos fazer agora, pessoal, olha só. Vamos transformar as unidades de medidas a seguir para o metro. Já sabemos que o metro é a nossa unidade fundamental de medida, então tudo gira em torno dele. Como é que eu faço para converter a medida de 200 milímetros para o metro? Como é que eu sei quantos metros cabem em 200 milímetros? Ou em 2.000 milímetros, desculpem, na letra A. Quantos metros cabem em 2.000 milímetros? Vocês conseguem imaginar como é que ficaria? Vamos ver aqui. A cada 1.000 milímetros temos 1 metro. Não foi isso que conversamos agora há pouco? A cada 1.000 milímetros a gente tem 1 metro. Então, se a gente tem 2.000 milímetros, quantos metros vamos ter? Continuando a resposta, assim, 2.000 milímetros, vamos ter o dobro, ou seja, 2 vezes mais, né? Então, corresponde a 2 metros. Então, quando eu vejo 2.000 milímetros, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 2 metros. Tudo bem até aqui? A letra B, eu tenho 200 centímetros. Como é que eu transformo esses centímetros para metro? Bom, aprendemos que formamos o metro de 100 em 100 centímetros. Então, está muito fácil. Quantos 100 cabem aqui dentro de 200? Quantas vezes eu vou utilizar o 100 dentro de 200? Olha aqui a nossa resposta. A cada 100 centímetros, temos 1 metro. Assim, 200 centímetros, vamos ter o dobro, ou seja, 2 metros. Entenderam até aqui? Letra C, 2 km, que representa quilômetro. Eu tenho 2 quilômetros. Quantos metros cabem em 2 quilômetros? Hein, pessoal? Vamos aqui nesse desafio. Resposta fica assim. A cada 1 quilômetro temos 1.000 metros. Assim, 2 quilômetros vamos ter o dobro, ou seja, 2.000 metros.
É muitos metros dentro desses 2 quilômetros, não é isso? Olha só, então a nossa resposta da letra A fica 2 metros, letra B também 2 metros e letra C 2.000 metros. Então já fizemos a conversão aqui de milímetros para metro, de centímetros para metro e de quilômetro para metro. Essa conversão é muito importante para a gente saber conversar sobre essas medidas de comprimento no dia a dia e facilitar aí a comunicação dentro dessa temática. Dando continuidade, vamos aqui para mais uma questão, e essa aqui vocês já podem observar que ela traz algo bem interessante. A gente vai fazer uma correspondência aqui e eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona essa questão. Terceira questão diz assim: sabendo que a medida de um clipe é de 3 centímetros, quanto mede os objetos respectivamente? Então, eu tenho o objeto 1, que é uma chave, eu tenho o objeto 2, que é uma tesoura, e eu tenho o objeto 3, que é uma escova de dente, muito comum no dia a dia, então vocês já devem saber mais ou menos o tamanho desses objetos. Quando eu digo respectivamente, é que eu vou encontrar aqui nas minhas alternativas a ordem correta, tá bom? Então, eu vou olhar primeiro para a chave, depois eu vou olhar para a tesoura e depois eu vou olhar para a escova de dente e eu vou colocar nessa ordem as minhas respostas. Mas vamos lá, como é que resolvemos ela? Primeiro, eu tenho que tirar como referência do enunciado uma informação muito importante. A informação é que um clipe, ele mede 3 centímetros. Então, em cada situação, em cada imagem, eu vou ver quantos clipes foram usados para demonstrar o tamanho desses objetos. Na imagem 1, eu usei 3 clipes. Se cada clipe mede 3 centímetros, então 3 clipes vão medir 3 vezes 3 centímetros. Quanto é 3 vezes 3 centímetros? É 3 mais 3 mais 3. E 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Muito bem, já vamos olhando aqui para as nossas alternativas e já percebemos que no início tudo é 9. Então, ainda não conseguimos identificar a resposta correta. Vamos agora para a nossa segunda imagem, que é da tesoura, e percebemos que usaram 4 clipes. Então, é 4 vezes o 3, que é a medida do clipe. 4 vezes o 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3. E quanto é essa medida? Hein? Quem falou que é 12, acertou. Então, eu já tenho a alternativa, a resposta da chave 1 é 9 e da tesoura é 12. Então, já fico aqui entre a B e a C, né? Vamos agora tirar a prova dos 9 e descobrir qual é a resposta correta através da última imagem. Quantos clipes eu utilizei para medir aqui a escova de dente? Hein, pessoal? Eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 clipes. Então, a minha multiplicação vai ser 6 vezes o 3. E quanto é que é 6 vezes o 3? Hein? Vocês conseguem identificar? A nossa resposta correta, gente, está aqui na letra B. Então, as medidas da chave vai dar 9 centímetros, a medida da tesoura vai dar 12 centímetros e a medida da escova de dente 18 centímetros. E essa é a nossa resposta, tá certo? Vamos aqui dando continuidade, vamos para a quarta questão. Um professor de matemática mediu a altura de alguns estudantes da sua sala de aula. Observe os registros na tabela abaixo e responda. Olha aqui a nossa tabela. Eu tenho o Pedro medindo 1,31 m, o Lucas medindo 1,50 m, eu tenho o Davi medindo 1,60 m e eu tenho a Bia medindo 1,37 m. Letra A. Quem é o mais alto? Normalmente, quem é o mais alto é quem tem a maior altura. Lembrando que na frente todo mundo mede acima de 1 metro. Então, a gente vai olhar para a unidade de medida dos centímetros e ver qual é o centímetro maior, tá bom? Então, olhem aqui. Do Pedro, ele está lá com 31 em relação aos centímetros. Lucas, 50, Davi, 60 e Bia, 37. Então, desses centímetros, o maior é quem? É o Davi. Então, quem é o mais alto? Davi. Quem é o mais baixo? Vamos continuar olhando para os centímetros, porque a unidade do metro é igual para todos.
Então, quem é o mais alto, a gente consegue observar aqui através do nosso quadro, que é o Pedro, medindo 1,31 m. Qual a diferença entre as alturas de Lucas e Davi? Eu sempre repito para vocês que quando a palavra-chave, diferença, aparecer dentro do enunciado da questão, eu estou falando de uma subtração. Então, eu pego a unidade maior de medida aqui do quadro e faço uma subtração em relação a Lucas e Davi. Então, Lucas tem 1,50 m e Davi 1,60 m. Quando eu tiro 1,50 m de 1,60 m, vai me restar aqui 10 centímetros. E esses 10 centímetros é exatamente a diferença da medida da altura de um para o outro. Entenderam até aqui, gente? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão, continuando aqui com a nossa temática de medidas de comprimento. Quinta questão diz assim: observe a placa abaixo e responda à questão. A medida de comprimento utilizada para determinar as distâncias das cidades foi... Olhem para a placa. Eu tenho uma placa, tenho aqui Guaíba, Pelotas, Uruguaiana e Livramento. E cada um tem uma quilometragem, né? Eu já até dei a dica, porque tem o km lá. Então, a minha placa já me sugere qual foi a unidade de medida utilizada. Foi o quilograma, foi o metro, foi o quilômetro, foi passos, foi contado em passos. Em quilograma é para medir peso, né? O metro é uma unidade de medida, mas não foi ela que foi utilizada no momento aí nas placas. Temos o quilômetro e temos os passos. Quem colocou a letra C, acertou. A unidade de medida mais apropriada para determinar distâncias aí é o quilômetro. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Vamos aqui para a sexta questão. Dois primos vão à escola todos os dias utilizando um ônibus de transporte público. Sabendo que a distância percorrida por eles dentro do ônibus de ida e volta é de 5 km todos os dias, determine quantos quilômetros eles andam de ônibus em uma semana. Bom, o que está dizendo aqui na minha historinha matemática? Está dizendo o seguinte, que os dois primos vão para a escola todo dia e o percurso que eles fazem para ir e para voltar dentro desse ônibus, eles percorrem 5 quilômetros todos os dias. E a pergunta é determinar quantos quilômetros eles andam de ônibus em uma semana. E aí já sabemos que uma semana tem quantos dias, pessoal? Tem 7 dias. Então, eu vou multiplicar a quilometragem de um dia por 7. Vamos colocar ali no nosso quadro. Temos aqui 5, que é a quantidade de quilômetros que eles andam por dia. E vamos fazer a multiplicação por 7. Por que 7? Mais uma vez, porque 7 é exatamente os dias que eles vão para a escola. Na verdade, gente, vou fazer até aqui uma correção com vocês. Não seria nem 7, né? Porque a gente vai para a escola de segunda a sexta, né? A gente não considera nem o sábado nem o domingo. Mas vamos considerar agora aqui essa questão, porque eu estou observando isso aqui agora com vocês. Então, vamos lá. 7 vezes o 5, a gente vai ter aqui 35. Então, colocamos aqui 35. Deveríamos ter considerado só os dias que eles vão para a escola, porque eu quero tanto que vocês estudem, né, que eu acabei me referindo a 7 dias, que seria uma semana. Então, vamos aqui, como é que ficaria a nossa resposta? Eles andam de ônibus em uma semana 35 quilômetros, se considerar aí o sábado e o domingo. Mas, se não considerar, a gente teria que tirar aí dessas medidas 10 quilômetros e ia ficar 25, né? Considerando só segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tudo bem até aqui? Vamos aqui para a nossa sétima e última questão. Acompanhe aqui a leitura com a gente. Escolha a unidade de comprimento mais adequada, o metro, o centímetro ou o milímetro, para cada uma das seguintes situações. A gente vai escolher qual dessas medidas se enquadra em cada situação, qual é a mais adequada, tá bom? Letra A diz assim: um carro possui cerca de... Quanto é que mede o carro? Qual unidade de medida eu vou utilizar para medir um carro? Eu vou utilizar a menorzinha, lá os milímetros? Ou vou utilizar os centímetros? Ou vou utilizar o metro? Com certeza, um carro é melhor sendo medido em metros, né? É melhor aproximar do metro. Letra B. Um bebê mede cerca de, quando eu falo bebê, gente, é um bebê recém-nascido, né? Aproximadamente por aí, quando ele já está crescendo um pouquinho. Então, mede cerca de 50 metros. Não, ô bebezão, né?
50 milímetros, ou bebezinho. Então, seria 50 centímetros quando nasce, né? Então, um bebê mede cerca de 50 centímetros quando nasce, né? Por aí, mais ou menos, é uma média, é uma aproximação. Pode ser que seja um pouquinho a menos, né? Então, vamos lá. Um prédio de 30 andares, imagine um prédio, gente, vocês já viram um prédio? Aproximadamente 90 o quê? Ele mede aproximadamente quanto? 90 metros. Eu não posso dizer que o prédio mede 90 milímetros ou que o prédio mede 90 centímetros, que só for um prédio de brinquedo, né? O prédio de verdade, ele mede aí em metros. Então, podemos dizer 90 metros. Continuando, uma borracha escolar tem cerca de 40, então colocamos aqui centímetros de comprimento, utilizamos os centímetros, borrachinha bem pequenininha, né? E uma polegada possui cerca de 3, também centímetros, né? Olha só, gente, vamos concluindo aqui a nossa aula. Aprendemos aqui sobre as medidas de comprimento, trabalhando aí em cima do quilômetro, do metro, do centímetro e do milímetro. E essas questões vai cada vez mais deixando a gente mais ciente aí dessa temática, que é um pouco até complexa quando a gente não acompanha direitinho. Mas eu acredito que todos vocês estejam acompanhando aí de casa e não estão perdendo as aulas, tá bom? É muito importante estar cada vez mais atualizado. E quero deixar vocês com essa frase: estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, o que nos aproxima aí dos nossos sonhos é a nossa dedicação em tudo que a gente faz, entenderam? Eu vou ficando por aqui. Deixo com vocês um forte abraço aqui da professora Gleiciane Gomes. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje e tenham aprendido bastante. Um forte abraço mais uma vez a todos vocês e até a próxima.